Obrigado, Fernando. Vocês estão vendo a tela agora? Sim, sim. Pronto, beleza. Pronto, a gravação iniciou agora. Então, aí a gente estava o que nós estamos fazendo? Na vez passada, a gente está falando sobre frequência, sobre sistema de telecomunicações, estava falando sobre tipos de comunicações modernos, a gente estava falando sobre a evolução das comunicações móveis celulares, certo? Olha só. A gente está falando das comunicações móveis celulares. E aí, Francisco Alessandro, se eu estou falando de comunicações móveis celulares, é porque existem comunicações móveis que não são celulares. Joia? Eu vou lhe dar um exemplo. Certo? O rádio que a polícia usa é uma comunicação móvel, mas não é celular. Joia? Vamos caminhar um pouco. Então, na vez passada, nós estávamos falando sobre o sistema 5G, 4G, e aí eu disse, olha, pessoal, tem uma arquitetura, e conhecer a arquitetura é importante. E semana que vem, nós vamos passar as semanas falando sobre a arquitetura do 5G. Tá? Hoje a gente vai caminhar mais para ver aspectos gerais e alguns detalhes, e nós paramos aqui, conversamos bastante, Luiz Valderi, sobre o IMT 2020. E aí você vai se parar para lembrar. Por que esse cara está falando em IMT 2020? Porque IMT 2020 é um nome oficial do 5G. Então, oficialmente, na documentação que define o 5G, ele é chamado de IMT 2020. Né? Nesse documento está dito o seguinte, foi colocado, olha, a gente vai prover alguns tipos de serviço. Banda larga, milhares de comunicações ou baixa latência. E aí nós já conversamos bastante de que, dependendo da aplicação, você vai colocar baixa latência, dependendo da aplicação, você vai exigir banda larga ou milhares de conexões. É claro que você já deve estar convencido, eu espero que eu tenha lhe convencido, de que quando a gente coloca 1 milhão de comunicações por quilômetro quadrado, a taxa que cada um experimenta é baixa, é pequena. Agora, que aplicação eu vou colocar e que eu vou usar uma taxa pequena? Né? São aplicações que eu vou fazendo, por exemplo, sensoriamento. Então, nós podemos colocar um conjunto de sensores dentro de uma fábrica. Olha só o que eu estou dizendo. Imagine uma fábrica, nós vamos colocar sensores em todas as máquinas, vários sensores. O que é que esse sensor vai transmitir? Vai transmitir alguns parâmetros. Esses parâmetros, eles não precisam de muita taxa de dados. Então, a gente consegue colocar muitos sensores dentro daquela fábrica usando o 5G. Conversamos aqui sobre esse gráfico, né, dizendo, olha, o que está em azul aqui é 4G, o que está em cinza é 5G. Aí, meus amigos, olha só, vamos ter cuidado, porque olha, quando a gente olhou para essa dimensão aqui, disse, olha, 100 megabits por segundo, isso aqui é a taxa média que nós vamos experimentar quando o 5G nós estivermos usando o 5G, 100 megabits por segundo, né? Que é uma taxa interessante para muitas aplicações. A gente caminhou, né, falou sobre alta velocidade, alta confiabilidade, conectividade massiva, estou só fazendo uma passada pela aula anterior, as aplicações, depois a gente disse, olha, realidade virtual, realidade aumentada, vai ser potencializada pelo 5G. Eu creio que a maioria de nós aqui já usou um óculos de realidade virtual. Né? Que não usou ainda, é bom experimentar, porque é bacana. Né? O óculos de realidade virtual, né, significa que você vai colocar um óculos onde você vai visualizar uma realidade, né? Uma cena, por exemplo. Esse óculos, hoje, se a gente conectá-lo, por exemplo, dependendo da rede, você não vai conseguir fazer uma transmissão se nós colocarmos, por exemplo, alguns óculos simultaneamente transmitindo na rede. Com o 5G a gente vai poder fazer isso. Então eu estou imaginando aqui nós todos fazendo uma aula com realidade virtual, cada um de nós com um óculos e a gente visualizando o sistema 5G funcionando. Isso vai ser possível. Tem até um vídeo que eu vou mandar para vocês assistirem, onde dois jogadores de futebol, eles colocam um óculos de realidade virtual para bater um pênalti,
com 4G e com 5G, vocês vão ver a diferença que é. Então, a gente já falou sobre isso, falou sobre processamento na nuvem. Deixa eu parar aqui para relembrar vocês de que, quando a gente está falando de processamento na nuvem, nós estamos falando exatamente o que a gente está fazendo agora. Agora, certo? A gente está fazendo um processamento na nuvem. Por quê? O Teams está sendo executado em algum lugar. E nós estamos usando o Teams. Então, esse processamento do Teams está sendo nos servidores da Microsoft, que estão em algum lugar, que nesse momento nem interessa para a gente onde é. Só interessa que a gente vai, via alguma rede, né, acessar esse processamento na nuvem e vai visualizar o serviço. Daí, a gente falou sobre baixa latência, disse, olha, certo? A latência mais alta, e chegamos nesse exemplo. Eu me lembro que nós estávamos falando sobre esse exemplo aqui, que era o exemplo da frenagem. Que, dependendo da tecnologia, ou da 3G, 4G ou 5G, o fato de um automóvel que está a 100 km por hora detectar uma cena, transmitir essa imagem, receber a resposta, o comando de frear, se for em 5G, vai ser em torno de 3,3 centímetros, que, obviamente, é muito mais seguro. E por que esses 3,3 centímetros no 5G e por que no 4G é 167 centímetros? É a latência da rede. Como a latência é baixa no 5G, ou seja, o tempo de enviar a informação, processar, devolver para o comando, isso aqui fica mais rápido. Mas aí tem uma pergunta que eu me faria se eu tivesse aí para vocês, né? Como é que isso é possível? Né? Como é que é possível a gente fazer um processamento muito mais rápido que o 4G? Aí nós vamos caminhar um pouco, talvez hoje não dê tempo, mas você vai ver que tem uma questão interessante no 5G, é a computação. A computação está sempre perto do usuário. Daí surge o IoT, Internet das Coisas. Eu não sei se todos vocês são familiares com esse termo, mas a Internet das Coisas é a ideia de se colocar coisas acessíveis via um endereço, conectadas na rede. Que são essas coisas? Desde uma lâmpada, até realidade virtual, até um carro, até uma câmera. Então, a internet das coisas é o conceito de que os elementos ou as coisas agora elas podem ser endereçadas. Se elas são endereçadas, tudo que é endereçado pode ser acessado. Ah, professor, mas hoje eu já consigo visualizar a câmera que eu tenho em casa via a rede. Tranquilo, certo? Mas hoje você não consegue, por exemplo, mandar um comando para a sua lâmpada. Ou colocar todas as lâmpadas da sua casa dentro da rede. Então, isso é a internet das coisas. A Emília está perguntando aqui se som da Alexa já é 5G. Não, Emília, a Alexa não é 5G. Certo? A Alexa ela funciona, por exemplo, por sinal, com uma rede sem fio. Né? Então, não é da Alexa. Tá? Depois, Emília, você me lembra, e você está aqui falando com um conjunto de pessoas que estão se especializando, ou são especialistas em segurança cibernética, a gente falar um pouquinho sobre a Alexa. Né? Bom, e aí, certo? Aí a gente está falando, né? 5G agora vai dar uma conectividade muito alta, certo? Tem uma latência muito baixa, isso aqui a gente está falando, a gente já falou. Aí aqui, peraí, vamos dar uma olhadinha nessa figura mais de perto. Isso nós já falamos, isso nós já falamos, isso nós já falamos, e apareceu um negócio diferente aqui, né? Fatiamento da rede. Esse conceito, vocês vão conhecer melhor quando o professor assistir o vídeo do professor Portela, mas esse conceito aqui, que vai dar muita flexibilidade ao 5G, ele é importante, porque agora nas redes 5G é possível que a gente pegue toda a taxa de conexão da rede e divida entre as conexões. Ou seja, a gente vai poder fatiar e vender pequenas partes. E nisso aqui, aí a gente precisa se perguntar um pouco. Quem é que organiza o 5G? Quem é que diz como ele deve ser? Né? O que é que
Quais são as características? Existem, pessoal, uns órgãos que são padronizadores. Né? Se vocês olharem para esta tabela aqui, vocês vão ver aqui, 3GPP-TS 38331, especificação para o controle de rádio. 3GPP é o órgão que define quais são as características, certo? Do 5G. Cada elemento da rede 5G tem um documento que define a característica dele. Então, você está assistindo aí agora, se você for lá no site do 3GPP, a maioria desses equipamentos, a maioria desses documentos estão disponíveis, você pode pegar e você pode implementar seu equipamento. Não tem nenhum problema. Tá? E aí, tem dois órgãos que definem o 3GPP. O ITU, a União Internacional de Telecomunicações, e o 3GPP. O que é que significa isso? Né? Significa que o ITU define, em linhas gerais, o que é o 5G, e o 3GPP define quais são os detalhes. E aí, vamos lá. Digamos que alguém aqui da sala agora decida que vai construir uma estação rádio base. Essa pessoa que decidiu construir uma estação rádio base, ela vai ao 3GPP, vai pegar o conjunto de documentos, vai ler, e lá está dizendo o que ela deve implementar. Ela vai conseguir, se ela tiver recurso suficiente. Tá? Então, isso aqui, esses são os dois órgãos que padronizam. O que é que esses órgãos estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, as características do 5G são essas, estão nesses documentos. E essas características, elas vão evoluindo. À medida que elas vão evoluindo, eles vão soltando novos documentos. Se vocês olharem para cá, aqui está escrito release. Release é versão. Release 15, 16, 17 e assim por diante. O 5G começa a partir daqui. Então, o que é que está sendo instalado hoje no Brasil? É o 5G na release 15. Tem um conjunto de especificações que estão ditas aqui, que é o que as empresas implementaram em equipamentos, que é o que está sendo instalado no Brasil. As outras características vão vir no release 16 e assim por diante. Eu estou sendo claro, pessoal, o suficiente? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tá ok. Sim, professor, tá ok. Pronto. Tranquilo, professor. Ele está perguntando assim, professor, com o uso do 5G, nós vamos fazer uma conexão melhor de longo alcance ou poderíamos integrar junto com o uso do LoRa? Ah, Bruno, sua pergunta é legal, certo? Porque a gente vai ver um pouco, né, mais para frente, certo? Que com 5G eu posso integrar outras formas de conexão. Então, eu posso fazer uma conexão de mais longa distância e integrar esse fluxo de dados dentro do 5G. Tem toda uma técnica para fazer isso. Né? Vamos caminhando. Certo? Então, assim, se vocês olharem para cá, esses dados já estão um pouco atrasados, né? Por volta aqui, comecinho de 2020, o 5G começou com o seu uso comercial, né? Agora, deixa eu olhar para cá, deixa eu voltar para cá, dizer para vocês, pessoal, olha aqui, release 15. E eu disse para vocês, o Brasil está implementando o release 15. Se você olhar para cá, o Brasil está implementando o 5G fase 1. O que é que o 5G fase 1 tem? Tem EMBB. Vocês lembram o que é o EMBB? Banda larga. Vocês estão lembrados que existe um triângulo em que em um vértice é banda larga, no outro vértice é baixa latência, no outro vértice é múltiplas conexões? Então, se você está lembrado disso, você vai chegar à conclusão de que o que o Brasil tem hoje é um sistema que oferece banda larga. Ele não oferece baixa latência, ele não oferece baixa latência, nem múltiplas conexões. Bom, aí Rogério deve dizer, rapaz, e agora, né, que eu queria implementar já um sistema que precisava de baixa latência. Rogério, você e Ana vão abrir uma empresa que vai prover um serviço, né, que vai precisar de baixa latência. Você vai ter que esperar as próximas versões do 5G no Brasil. Que deve estar chegando, certo?
o avanço ele tem sido rápido e a instalação tem sido rápida do 5G. Amigos, está tudo tranquilo até aqui? Tem alguma informação que não está clara? Está em ordem, professor, está em ordem. Está em ordem? Tranquilo, professor. Então, se nós estivéssemos na sala de aula agora, eu ia escolher um de vocês e dizer, vem aqui para o quadro e desenhe o triângulo da performance, dos parâmetros de performance do 5G e bote em cada vértice qual é o significado. Você consegue fazer agora na sua cabeça? Tem um triângulo. Num vértice tem EMBB, no outro vértice tem o RLLC e está faltando um vértice. Qual é? Um vértice. É o de múltiplas? MTC, né? O R, não sei o que mais. É o de múltiplas conexões, né? É MMT. Isso. Né? MMT. Professor, você está explicando aí sobre as fases, né? Uhum. O senhor vai explicar sobre o non-standalone e sobre o standalone ou é em outra aula? É na próxima aula. Mas você quer saber já o que é? Assim, depende se o senhor vai querer explicar na próxima aula, a gente deixa a próxima aula. Não, vamos lá. Gilson, você vai passar o final de semana agoniado com essa dúvida, Gilson. Não vou deixar você assim, não, rapaz. Gilson, veja só. Qual é a diferença entre não standalone e standalone? Para Gilson e para todo mundo. É que o 5G, você pode começar uma instalação dele aproveitando a instalação 4G que você tem. Então, o que é que você faz? Parte do fluxo de dados vai pela rede, pelo 5G, parte vai pelo 4G. Então, isso é o não standalone. Ou seja, o 5G não está sozinho. Certo? Sim. Redes não standalone, ela funciona ainda aproveitando o 4G. Standalone é uma rede que é puro 5G. Sim, seria cores diferentes. O Isso. NSA usa o core O do NSA, 4G. o NSA usa uma parte da rede, não o core necessariamente, mas uma parte da rede, que é a parte. O 5G tem dois fluxos de dados. Tem um fluxo de controle de dados do usuário. Sim. Quando ele está no NSA, uma parte desses fluxos vai pelo 4G e outra pelo 5G. Quando está no SA, os dois vão puro 5G. Joia? Joia, obrigado, professor. E aí, veja só, Gilson, aproveitando sua pergunta, certo? Porque a Heriberto também está com a mesma dúvida. E o Brasil? O Brasil, havia uma perspectiva que ia começar com o NSA, mas as empresas já estão começando tudo com um standalone. Né? Pelo menos as empresas que eu tenho notícia, que eu tenho acesso à informação, elas estão começando já standalone. Ou seja, já é... E provavelmente continuará por um bom tempo, talvez até o final do 5G, né? Veja só, eu estou dizendo que ela já começou 5G puro, né? E aí, Fábio, você tem que lembrar o seguinte: por lei, enquanto houver um usuário em um determinado sistema, eu não posso simplesmente desligá-lo. Né? Isso é um problema no Brasil, porque tem localidades que você ainda tem usuários 2G. Tem sistemas que ainda usam 2G. Então, a empresa não pode simplesmente desligar, a não ser que termine o período de concessão. Então, o Brasil, durante muito tempo, vai conviver com 5, 4, 3, possivelmente 2G ao mesmo tempo. Isso é um problema para as empresas, não é um problema para a gente. Né? Mas isso para a gente pode até dizer que é confortável. Pode, eu posso usar meu celular 4G enquanto meu contrato... Sabe? Agora, o que é que acontece? O que foi que aconteceu, pessoal, quando começou o 3G e quando se passou para o 4G? Em algumas localidades, incentivou-se as pessoas a migrar do 2G para o 3G ou do 2G para o 4G, e assim por diante. Houve incentivo para que houvesse a troca do aparelho. E, essencialmente, é trocar o aparelho. Tá? Tem casos pitorescos de locais que pessoas que não queriam mudar, queriam continuar com aquele aparelho. Foi oferecido, inclusive, uma boa vantagem para que ela fizesse essa modificação. Tranquilo. Caminhando, né? A gente está falando do 5G, o 5G tem uma release 15, né? Eu posso acessar, saber os detalhes da release 15? Pode. Oi, Daniel. O professor, você estava falando sobre o uso ainda do 2G e do 3G. Uhum. Se por acaso, no futuro, a gente liberar essas faixas de frequência, existiria algum ganho a mais do que só aumentar um aumento de faixa? Ou você poderia fazer vários tipos de
de 5G. Você poderia aumentar a disponibilidade do 5G. Porque quanto mais largura de banda, Daniel, mais taxa você pode disponibilizar. Então, se a gente conseguisse... A gente não, né? Se chegasse a Anatel, né? Quem gerencia o uso das frequências no Brasil é a Anatel. Se chegasse à conclusão que em determinada faixa não está tendo uso, pudesse atribuir para o 5G, você teria mais largura de banda. Agora, devemos lembrar também, Daniel, que o uso do espectro do Brasil é regulamentado pela Anatel, mas ele é feito por concessão. Eu não sei se isso é claro para você, ou para todos. Né? Isso é claro para todo mundo, o uso do espectro por concessão. Veja, as empresas, elas têm um período que ela pode usar aquela faixa de frequências. No leilão do 5G, se as empresas disputaram... Oi. Professor, mas tanto na questão da autorização quanto na concessão. Vale para os dois modelos, né? Isso. Então, assim, as empresas disputaram, né, o uso de uma faixa de frequência em uma determinada região durante 20 anos, renovável por mais 20. Então, elas têm a concessão. Então, durante aquele tempo, ela tem a concessão. Inclusive, tem um dado que eu dei para vocês, que eu deixei uma pulga atrás de orelha, se vocês voltarem no vídeo, quando eu estava falando sobre o leilão 5G, que aparece assim, em caráter primário. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, deixa eu mudar minha tela, porque eu estava olhando hoje o site da Anatel. Não faça isso, certo? Deixa eu ver se eu consigo recarregar aqui, porque eu estava olhando esse site aqui da Anatel e estava vendo o seguinte, cara, deixa eu olhar aqui na Paraíba. Vocês estão vendo minha tela com o site? Sim, professor. Professor, sim, beleza. Pronto, eu estou aqui olhando o site da Anatel. Na Paraíba, no município mais importante da Paraíba, certo? Que é Gurjão. Em Gurjão, quem é que pode operar em Gurjão? Deixa ele carregar aqui, não sei se ele carregou. Né? Acho que essa informação não está legal, porque Gurjão é importante, mas não tem telefônica lá, não. Né? Vamos, rapaz. Deixa eu botar aqui outra cidade, a segunda cidade mais importante do Brasil. A telefônica lá seria a Vivo, né? Isso. Deixa eu botar a segunda cidade mais importante, Campina Grande. Pronto. Então, vamos lá. Né? Em Campina Grande, a Claro, a Telefônica, Claro novamente, certo? São empresas que têm autorização. Desculpa, pessoal, esse sistema não é muito... Ele tem uns bugzinhos, certo? Então, olha só, pessoal. Eu estou chamando a vocês a atenção pelo seguinte. Aqui aparece a frequência que ele pode usar, qual é a largura de banda, qual é o canal, certo? Mas aqui aparece um nome, é um P. Vocês estão vendo esse P? Aqui aparece um S. Né? Primário ou secundário. Essa informação significa que, nesta localidade, claro, nessa frequência, ela pode usar, ela tem a autorização para transmitir. Se não houver transmissão da Claro, alguém pode usar de forma secundária, alguém pode transmitir nessa faixa. Mas, se a Claro for usar, essa transmissão tem que parar. Eu estou sendo claro? Desculpa, claro, né? Eu estou conseguindo explicar bem? Sim, professor. Sim. Depois vocês... Eu sei que tem pessoas de várias... Oi. Nesse caso aí, professor, como é primário, é a Claro ou Vivo, qualquer operadora. Então, se ela tem a prioridade. Uhum. Se ela não atingir e não trabalhar, então, vamos supor, Claro, é a primária. Ela não trabalhou, deixou aberto o sinal e não está atendendo o povo. Então, entra a secundária, vamos supor, a Vivo. Então, a Vivo entra como secundária, porque a primária, que era Claro, não estava trabalhando. Então, ela assumiu o serviço que era da Claro, é isso?
Aliás, isso, certo? Não precisa ser necessariamente a vivo, mas alguém da região pode fazer uma transmissão. Você, Frank, Ok. Eu informei assim, por questão de transmissão, essas operadoras, mas poderia ser uma pessoa local, que tem acesso e transmite. Nem aqui tem um pessoal que transmite internet via rádio e via cabo, aí tem as operadoras principais, mas ela também trabalha nesse serviço. Agora, Gilson, é preciso ter cuidado, porque eu não posso simplesmente chegar e transmitir, eu tenho que comunicar a Anatel. Sei, tem que ter autorização da Anatel, é isso. Anatel. Primário e secundário, mas com autorização da Anatel. A gente não pode, ninguém aqui está autorizado a fazer qualquer transmissão sem autorização da Anatel. Ninguém. Né? Exatamente, eu sei, eu entendo. Então, é autorização. Mesmo em caráter secundário, a Anatel tem que ser, né? Bom, está ciente e está autorizado. Está autorizado. Né? Se está problema, certo, pessoal? Então, se você fizer transmissão sem autorização da Anatel, isso dá problema, Dá cadeia e dá processo. É melhor, certo? É sempre bom a gente cumprir as leis, né? Em qualquer caso. Bom, amigos, vamos caminhar um pouquinho nos releases aqui, para poder a gente avançar, certo? Tem uma série de informações sobre os releases, né? De quando é que eles começaram. Veja só, ele começa com a verificação da tecnologia, soluções técnicas, sistema, teste de produto, até que ele vai ser lançado e ser disponibilizado. Olha só, se você olhar para cá, o release 16 já está disponível. Já está fechado. Pode ser que não tenha produtos ainda comerciais com release 16, mas isso é outro problema, outra questão. Bom, as diferenças entre eles, né, a gente já conversou um pouco, né, já falou sobre isso. Esses detalhes aqui, forma de onda, Massive MIMO, a gente vai conversar ainda na semana que vem, onde eu vou dar mais detalhes. Eu estou querendo caminhar um pouco mais, né, porque hoje é sexta-feira e a gente precisa ver mais alguns detalhes. Bom, a gente está falando aqui do 5G, né, do crescimento dele, e esse dado aqui, pessoal, eu queria que vocês olhassem para esta tabela aqui. Olha só para esta tabela aqui. Desculpa. Para essa figura que está aqui do lado. O 3G, para atingir 500 milhões de usuários, começou em 2001, atingiu em 2010. O 4G começou em 2009, atingiu em 2014. O 5G começou em 2019, em 2022 já tinha 500 milhões de usuários no mundo. Então, a quantidade de usuários cresce numa taxa muito mais alta no 5G do que nos outros sistemas. Porque isso tem questões tecnológicas, tem questão de mais acesso, tem questão de mais redes, né? E assim por diante. Ou seja, o uso do 5G vai se espalhar muito mais rápido do que das outras tecnologias. Ô, professor, mas no Brasil isso não segue essa regra, não, né? A gente não segue, Heriberto, porque nós começamos tardiamente. Né? O Brasil começou bem depois, por questão do leilão. Né? Nosso leilão foi muito tarde, por questões legais, burocráticas. Né? Política também. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas como a gente começou com o leilão depois, muito tarde, as empresas elas estão começando a instalar as redes agora. E aí, é necessário ter uma rede instalada para que você possa vender o acesso. Não é? Agora, se nós prestarmos atenção, semana passada, 350 cidades já foram liberadas para prover o 5G. Fora as que já estavam liberadas, mas 350 cidades foram 5G. Há notícias que chegaram a mim de que em Campina Grande, no mês de junho, nós vamos ter o 5G liberado e nós vamos ter 5G aqui na cidade. Né? Vamos aproveitar o São João e aí o 5G começa efetivamente aqui na cidade. Igor está olhando para mim agora e ele está dizendo, mas Edmar, eu tenho um celular muito bacana que ele já tem 5G e eu estava andando por algum lugar em Campina Grande e de repente apareceu o 5G. E você está me dizendo que ele só vai funcionar em junho. Isso se deve, Gilson, porque um sistema desse tipo aqui, você precisa instalar, testar e validar.
leva um tempo onde se faz transmissões para ir validando, para poder depois colocar ele em funcionamento. Então, é possível que alguém aqui na cidade, que tem um celular mais moderno, ou um celular já com a tecnologia 5G, o celular tenha sentido o sinal e tenha aparecido o sino lá. Isso é possível? É possível. Não estou dizendo que não é possível. Mas o uso comercial dele ainda não acontece. Amigos, deixa eu caminhar um pouquinho mais, né? Porque tem uma parte dos slides aqui onde fala sobre o portfólio da Huawei. Apesar de eu particularmente ser muito grato à Huawei pela disponibilidade da plataforma, eu acho que não é minha tarefa ficar falando sobre as plataformas da Huawei. Eu queria caminhar um pouco, né? Porque tem a evolução dos aparelhos também, não quero entrar nessa meta. Eu queria chegar nessa figura aqui e falar para vocês sobre esse equipamento que eu particularmente acho muito bacana. Esse equipamento, o CPE, né? O CPE, ele é um equipamento em que ele recebe 5G e distribui rede sem fio. Olha que negócio bacana. Ele recebe 5G e faz uma rede sem fio na localidade onde ele está. Se você prestar atenção no que eu estou dizendo, se você nós estivermos sincronizados, apesar de hoje a gente está numa sexta-feira à noite, né? Acho que está na sexta-feira à noite e já trabalhamos a semana toda, estamos assistindo aula na sexta-feira à noite, deixa eu voltar para cá, fazendo o esforço. A Anne Kelly está dizendo, peraí, né? Se é possível eu comprar um equipamento em que eu faço uma conexão 5G e eu distribuo uma rede sem fio, eu posso comprar um desses, colocar na minha casa, né? E ter internet na minha casa. Sim, Aniquera, você tem razão. Você concluiu, a sua conclusão foi perfeita. Né? Então, existe a possibilidade de que o 5G estando disponível, a gente consiga agora fazer uma cobertura que a gente chama indoor, sem necessariamente contratar o provedor de internet local. Não estou dizendo que vai substituir o provedor, estou dizendo que é possível. Foi não, Gilson? Esse seria o FWA? Isso. Né? Daqui a pouquinho, durante o curso, o professor Portela preparou um vídeo muito bacana explicando sobre o que é o FWA, a gente vai liberar para vocês. Então, Gilson, você tem razão, esse é o FWA. Joia? Caminhando um pouquinho mais, né? Vamos caminhar um pouquinho para a gente terminar esse conjunto de slides e ir para a nossa boa sexta-feira. Isso aqui é um dado que eu acho que é importante para a gente ter em mente, que são as faixas de frequência. E as faixas de frequência, pessoal, no 5G, eles têm um nome. É importante conhecer esse nome, Antônio Augusto, porque quando você for olhar para o equipamento, na especificação dele, vai estar dizendo se ele é FR1 ou se ele é FR2. Ou seja, quando você for olhar para o equipamento FR1, está dizendo, olha, FR1 é um equipamento que funciona em bandas abaixo de 6 GHz. Se ele for FR2, ele funciona em bandas acima de 6 GHz. Tá vendo? Então, tem um conjunto de equipamentos que são para FR1, tem um conjunto de equipamentos que são para FR2. Arthur Cordeiro está aí, né, olhando para a tela e dizendo, mas Edmar, acima de 6 GHz, né? Sim, Arthur. Né? Uma das faixas que o 5G vai usar é aqui, em 26 GHz. Essa tecnologia está sendo desenvolvida, a gente não tem ela no Brasil ainda, certo? Mas ela vai chegar para nós aqui. Qual a diferença de estar abaixo em FR1 e acima ou no FR2? É que nessa faixa de frequências aqui a gente tem mais banda. E eu estou dizendo, olha, quando eu tenho mais banda, eu tenho mais taxa de transmissão. Então aqui a gente vai efetivamente conseguir uma taxa de transmissão alta. Agora, tem um dado que é o seguinte. Quando você aumenta a frequência, diminui a distância.
diminui o alcance, certo? Você diminui a distância. Não é? É simples da gente pensar, relativamente simples da gente pensar, porque se a gente lembrar da física, né? Quando eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Então, quando diminui o comprimento de onda, os anteparos absorvem mais as frequências. Tranquilo? Tudo certo? Posso caminhar? Pode, professor. Pronto. Então, assim, tem uma convenção global, né, do espectro do 5G, né? Houve um acordo global para dizer, olha, vamos definir algumas faixas de frequências que são globais, de tal sorte que eu, com meu celular 5G, eu consiga ir para a Europa, eu consigo ir para o Japão, eu consigo ir para a Coreia do Sul, vir para o Brasil, né, e ter conectividade. Né? Essas faixas elas estão descritas aqui, vocês vão poder olhar com mais calma. Algumas faixas, por exemplo, né, na faixa de 700 MHz, a gente tem aqui no Brasil, 3,3 GHz a gente tem aqui no Brasil. Tá? Eu queria que vocês olhassem para esse gráfico aqui, para esse desenho. E eu vou explicar para vocês o que é esse número aqui. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas para outros não seja tão claro, tão comum, perdão. Aqui está dizendo assim, menos 14 dB. Aqui está dizendo menos 22 dB. Você pode ver esses números aqui, dB, como sendo uma medida de perca de potência. Quando tem negativo, perde potência. Portanto, pessoal, quando você está em 700 MHz, se tem um anteparo, aqui do outro lado vai cair de 14 a potência, 14 dB. Vamos guardar só essa informação, cai de 14 dB. Esse 14 é muito mais, representa muita coisa, né? Mas vamos guardar essa informação. Quando a gente está em 3,5 GHz, cai de 22 dB. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês concordam comigo de que, numa área urbana, é melhor colocar um sistema em 700 do que em 3,5? Certo. Certo? Tranquilo para todo mundo? Sim. Cai menos, né? Perde menos, a perda é menor. Eu vou ter mais obstáculos, né? Uma área urbana tem mais obstáculos, né? E a perda é menor. Isso, a gente começa a ver, né, por que da briga por espectro, certo? Por que da luta para pegar algumas faixas de espectro, por exemplo, faixa de 700, né? Espectro é um recurso caro, frequência é um recurso caro. Então, essa é a informação importante para nós termos. Deixa eu ver o que é que temos mais, né? Aí tem uma atribuição de faixa de frequência que, esse aqui é a faixa na China. Obviamente que os slides são na Huawei. Onde é que eu vou saber a atribuição de frequência no Brasil? Está aqui. Né? Eu olhei para Campina Grande, olhei para Gurjão, né? E vi as empresas que tem aqui. Né? Eu estou sentindo falta de uma empresa aqui. Não sei porque ela não está aparecendo. Mas vamos tentar ver aqui um outro local. É a 8, você não está mais não. Não, tem outra que eu estou sentindo falta também, mas deixa eu ver aqui, nossa capital. Deixa eu atualizar. Telefônica. Claro, tem alguma coisa estranha com essa tabela aqui. Né? Deixa eu me ver mesmo. Bom, nos setores, nos sistemas da Anatel, principalmente nesse sistema aqui, que é o mosaico, a gente consegue ver quais são as atribuições das frequências, né? E as empresas que estão alocadas. Vamos voltar para nossos slides. Deixa eu perguntar se está todo mundo sincronizado e te perguntar se nós tivéssemos, se eu desse uma tarefa para Eric, para Erasmo e para Denis, faça um desenho desse aqui na cidade onde você mora. O que é que eles iam fazer? Eles iam procurar no site da Anatel, por exemplo, na frequência de 1855, está aqui, ó, 1855, na largura de banda de 10, ele está fazendo uma caixinha com 10 aqui, vou botar um nome claro.
Portanto, se você caminhar um pouquinho dentro do site da Anatel, você tem muita informação importante. Vou fazer o seguinte. Oi. Nesse site aí tá faltando nem a TIM, né? No caso, só tá Isso. aparecendo a Vivo e a Claro. Então, Se aumentar a quantidade de itens exibidos, ele vai mostrar maiores informações. Itens exibidos. Onde é que eu vejo isso aqui? Exibir, aí tem 50. 50, né? Vamos botar aqui. Você pode colocar 200, que ele vai mostrar maiores informações. Pronto, vamos lá. Então, vamos ver onde importa, né? Gurjão ou Campina Grande? Olha só. Gostei. Obrigado. Quem foi que falou? Fernando, professor. Obrigado, Fernando. Olha, Fernando. Olha que coisa legal a sua informação. Olha quem está aqui, ó. Vocês estão vendo na minha tela? A Brisanet. A Brisanet ganhou no leilão concessão aqui para o Nordeste. Aparece, por exemplo, V22 Telecomunicações, certo? E assim por diante. Olha só. Depois vocês se divirtam um pouco olhando na sua cidade, né? Quais são as faixas, pensando neste desenho aqui, se você fosse fazer esse desenho para explicar para as pessoas, quais são as empresas que podem entrar na sua cidade com 5G, com transmissão celular. Bom, professor, eu acho que... Oi. Isso aí são as operadoras realmente que detêm a concessão, né, comprar lá o uso da faixa de frequência. Isso não tem nada a ver, não vai aparecer aquelas virtuais, não, né, tipo Correio, Magalu, nada disso, não, né? Não, já utiliza... Aqui, Heriberto, são as que ganharam a concessão. Certo? São as que têm a concessão. Ela pode nem estar usando, certo? Ainda, mas ela já tem a concessão naquela cidade. Essas aí que o colega mencionou, elas são virtuais, né, professor? Elas rodam em cima de uma rede grande. Uma grande, né? Uhum. Tranquilo. Bom, amigos, tem uma série de informações aqui sobre banda C, certo? Outras coisas que eu vou deixar para a gente conversar um pouco mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa que interessa. Senão a gente vai mudar de slide. Deixa eu mudar de slide aqui, porque eu queria conversar coisas legais, né? Por que eu vou mudar de slide? Porque eu vou começar a fazer uma fala que é para deixar vocês com água na boca durante o final de semana. Né? Vou deixar vocês curiosos durante o final de semana. Vamos falar sobre arquitetura. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar para vocês é o seguinte: todo sistema que nós vamos construir, a gente precisa desenhar a arquitetura do sistema. O que é arquitetura? Basicamente, como é que ele é composto, quais são as partes e como essas partes se comunicam. Por exemplo, a arquitetura do computador. Vai ter o processador, vai ter memória, né? Vai ter as diversas unidades e como essas unidades se comunicam. O objetivo destas aulas, dessa parte do curso agora, é descrever, certo? Qual é a arquitetura do 5G. Então, ao final dessa parte agora, você vai poder pegar um lápis, papel, explicar para as pessoas qual é a arquitetura do 5G, quais são as principais tecnologias do 5G e algumas tecnologias relacionadas à segurança, tá, do 5G. Eu vou começar a fazer só o comecinho, para a gente poder desenrolar na segunda-feira. Alguém me perguntou sobre NSA, sobre SA, né? Aí vamos lá. A gente vai chegar... Mas preste atenção comigo aqui. Quando a gente tem uma rede 4G, a gente tem nós temos o equipamento do usuário, nós temos uma NodeB, olha o nome que eu estou usando, NodeB, que é basicamente uma estação base, e tem a parte do processamento, o EPC. Quando a gente caminhar para o 5G, nós vamos ter um equipamento do usuário, nós vamos ter uma GNodeB e vamos ter um Core. Mas, peraí,
Qual é a diferença desses dois, desta configuração, dessa arquitetura, para essa arquitetura aqui? A priori, certo? O desenho arquitetural é o mesmo. O desenho arquitetural é o mesmo, é isso que eu estou dizendo. Tem uma parte que é o equipamento do usuário, tem a GNodeB, tem um Core. No 4G tem o equipamento do usuário, tem a NodeB e tem o EPC. O que vai mudar daqui para cá? Vai mudar as tecnologias que estão disponibilizadas nesta arquitetura e as que estão nessa outra arquitetura. Para poder transitar daqui para cá, uma empresa pode escolher fazer a mudança ou ela pode fazer uma transição. Né? Como é que ela pode fazer uma transição? Vindo da rede que ela tem hoje, colocando uma GNodeB, vocês estão vendo a GNodeB aqui, colocando uma GNodeB e permitindo com que o equipamento do usuário faça conexão com ambas. Depois ela pode desligar a NodeB e fazer a transição completa. Neste caminho, é como se a gente está fazendo uma transição do 4G para o 5G. Aí, nós chegamos no NSA e no SA. Se eu voltar para cá, aqui está o NSA, não stand-alone. Por que não stand-alone? Porque as duas redes funcionam em conjunto. E se eu vier para cá, desculpe, stand-alone. Então, olha o desenho que está sendo feito aqui. Não stand-alone. Tem conexão que vem por aqui, tem uma parte dos dados que vem por acolá. Stand-alone, só tem 5G puro. Está claro, amigos? Tranquilo? Claro, professor. No último estágio aí, né, professor, fica só limitado ao equipamento do usuário, né, para desligar lá a outra, né? Enquanto o usuário tiver... Enquanto tiver gente aqui do 4G, tem que manter. Você não pode simplesmente chegar para o usuário, a operadora não pode chegar para o usuário e dizer, desligue seu telefone 4G. Ela pode dizer para você, eu vou lhe dar um incentivo para você passar um telefone, para você passar para o 5G. Certo? Vocês concordam comigo que tem uma semântica diferente, né? Não é isso? Professor, o que você está falando aí, aconteceu comigo quando a gente tinha o TDMA. Uhum. O TDMA pegava em vários locais. Aí quando passaram para a rede com chip, aí tem que pegar a base. Uhum. Aí quiseram que eu trocasse meu TDMA pela base. Eu digo, não, porque onde eu vou, meu TDMA pega em todo local. E esse aí não pega em todo canto. Aí é o mesmo sistema que o senhor está falando aqui agora, que eu estou vendo. E como... Eles ficam querendo dar incentivo para você deixar a tecnologia anterior, porque é mais gasto para a empresa e não tem mais rentabilidade financeira e querer a tecnologia mais nova. É isso? Isso, exatamente. Professor Ademar, só complementando o que o colega falou, é o seguinte, como eu trabalho no sistema, né, os últimos que ficaram da tecnologia lá antiga, que ainda veio das teles lá do período de estatal, foi a primeira tecnologia lá analógica, né? E principalmente os rurais, quem tem aquelas fazendas, isso, aquilo outro. Então, se eu não estiver enganado, foi desligado, porque a Anatel deu um prazo e mandou, e disse mesmo que principalmente a TIM, né? Equipamento da TIM, tinha que desligar em 2015. Aí, várias operadoras, tipo a Oi, tinha vários clientes e teve que se ofertar, né, o GSM, via com antena externa, com maior alcance, dependendo da visibilidade, e dar uma alternativa para o cliente. No último caso, instalar um via rádio para ele, porque chegou um período que a Anatel disse, tem que desligar os equipamentos, vocês do outro lado que tem os clientes, deu uma solução para eles. O Heriberto está falando? Sim, senhor. Heriberto, veja só, a sua informação ela está corretíssima, certo? E bate com a minha afirmação. A operadora ela não pode desligar, mas a Anatel pode mandar ela desligar. Certo? São informações distintas. Você concorda comigo? A ordem veio Anatel, então ela tem que cumprir. Ok. Mas tem que atender os clientes, né, também, né? É isso, mas veja, a Anatel disse, olha, você tem que fazer, ela tem que cumprir.
O que ela não pode fazer é ter um cliente e ela simplesmente dizer, olha, não vou lhe atender. Tem um contrato. Ela tem que cumprir o contrato. Né? O que ela pode fazer é dizer, olha, camarada, eu estou com a tecnologia aqui mais moderna, certo? E vou lhe dar um incentivo. E aí Franklin tem razão. Em muitas tecnologias é melhor você dar um incentivo para o cara migrar para a tecnologia mais melhor, porque a anterior, grande parte dos clientes já migraram e ela ficou inviável economicamente. É só a nível de informação, só para o que a gente está presenciando agora no momento, né? A questão da rede metálica, da concessão e tudo mais. Então, a própria, uma das operadoras aí, fez um contrato já com a Hughes, né? Que é a de satélite lá, exatamente já para atender determinados clientes que estão dentro dos equipamento mesmo de centrais, né? Centrais CPAs, que está ainda utilizando, presa naquele equipamento, ela sendo onerosa para a empresa, né, a manutenção e tudo mais, então já está atendendo mesmo, mantendo o fixo dele via satélite, né? Sim. E liberando os equipamentos para desligar. Heriberto, agora você, Franklin, e o pessoal aqui, a gente pode chegar a uma conclusão que não tem a ver com o nosso curso de 5G, que é leia o contrato, não é isso? Né? Porque pode ser que no contrato também, que você assine, já tenha dito, olha, quando a gente quiser, pode existir uma cláusula, e isso, o que estiver dentro do contrato tem que ser respeitado. Certo? Então, leiam o contrato antes de assinar. O contrato, se você assinou o contrato e lá está dizendo, quando a empresa tiver upgrade de tecnologia, você é obrigado a ir para outra. Você assinou o contrato. Certo? Isso é outra causa, mas isso que não é nossa discussão, porque, obviamente, eu não sou uma pessoa do direito, né? Então eu não consigo dar mais informações corretas sobre isso. Eu estou querendo caminhar aqui sobre ISA, sobre NSA, sobre essa conversa, né? Porque tem formas de fazer essa migração, né? Você tem diversas maneiras, diversas opções para fazer essa migração, né? Opção 7A, opção 7X, né? E assim por diante, GNODB e tal. Eu vou fazer o seguinte, já são 8h30, eu sei que está todo mundo cansado como eu, né? Depois de uma semana de trabalho, eu vou deixar um gostinho para vocês. Né? Quando for na segunda-feira, a gente vai falar sobre os elementos, certo, da tecnologia. E vai falar sobre esse elemento aqui, o core. E aí, amigos, a gente vai mudar a nossa forma de pensar. Isso aqui agora é um conjunto de software. Não tem mais hardware. O hardware que tem é um computador para executar. Né? Muito bem. Cumprindo minha promessa, sendo 8h30, eu vou parar a gravação aqui para poder a gente... Ô, professor, uma última pergunta.